Ele roubou um pedaço de pão. Foi preso, ficou 19 anos na cadeia, tentou fugir várias vezes, por isso a pena ficou tão alta. Quando sai, se envolve em uma série de reviravoltas. Em alguns momentos ele está ótimo, está tudo bem, em outros momentos a vida uma grande tormenta, mas o tempo todo a sua história é uma lição de moral em relação ao que nós chamamos de justiça social. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edim Brito, do canal Literatura no Vestibular, e hoje vamos falar sobre Os Miseráveis, uma publicação de Victor Hugo que foi lançada na França, 1862. Um autor que viveu ali o período da Revolução Francesa. Ele nasceu antes dela, morreu pouco depois, então ele ficou conhecido como o escritor da Revolução, aquele período do romantismo que nós já trabalhamos, terceira geração, que é aqui na América do Sul ficou conhecida como geração condoreira, por conta ali daquele desejo de liberdade e tudo mais. É aquele período que a história está inserida. Personagens principais, nós temos o Jean Valjean, que é ali aquele homem que vai ficar preso durante esse tempo todo. Nós temos a Cosette, que é uma moça que vai ser adotada por ele, vai ser criada como filha por ele. Nós temos a Fantine, que é a mãe dessa moça. E nós temos o comissário de polícia, Javert. Enredo da história, basicamente, acontece o seguinte: o Jean Valjean vai preso, roubou um pedaço de pão, vai preso. Ao todo, por várias tentativas de fugas que ele fez, ele acaba ficando 19 anos na cadeia. Quando ele sai, um dia ele pede um abrigo na residência de um padre. Aquele padre te dá o abrigo, deixa ele ficar ali, ele conta que foi preso e tudo mais. Na hora que ele vai embora, sem o padre perceber, ele rouba utensílios de prata daquela casa, ele é pego pela polícia, o padre fala assim, não, eu dei para ele. Ele vai solto e tudo mais, o padre dá uma conversada com ele ali para trazer alguns ensinamentos, também uma lição de moral. A história segue, ele acaba se tornando um homem próspero, rico, muito rico. Ele se envolve ali em uma série de confusões. A primeira delas, aquela mulher, Fantine, tem a filha, que é a Cosette. E o que que vem acontecer? Por conta da pobreza e tudo mais, ela acaba se prostituindo para poder manter a filha. E a filha é criada por uma família que, na verdade, a explora e tudo mais. A mãe manda dinheiro para aquela família para que cuidem dela, mas eles não cuidam de verdade, exploram financeiramente tanto a mãe quanto a filha. E o Jean Valjean, ele, naquele momento, ele está disfarçado como um industrial. E esse industrial tem o nome de Madeleine. E ali, naquele papel de um homem rico, próspero, ele vê aquela ex-empregada passando por todas aquelas dificuldades. Ele acaba tentando ajudá-la e tudo mais, só que a Fantine morre. Quando a Fantine morre, a menina fica abandonada e tudo mais. O Jean Valjean tem o projeto de quê? Adotar aquela menina como se fosse uma filha dele. Só que aí nós temos um problema na história. Um homem é preso e é identificado pela polícia como sendo o Jean Valjean. E aí, em todo o seu senso de justiça, o seu desejo de justiça social, ele vê uma pessoa ser presa como se fosse ele não tem coragem de aceitar aquilo. O que que ele faz? Ele se apresenta na polícia e fala assim, não, ó, Jean Valjean sou eu. E ele vai preso. Fica um tempo, foge. Ele acaba realmente adotando a Cosette, vira como se fosse uma filha dele. E os dois vão começar ali uma série de situações, uma série de dificuldades por conta ali dessas perseguições que agora o comissário Javert está empreendendo para capturá-lo. Exemplo ali de uma dessas situações que acontecem é o momento onde o Jean Valjean está dentro de um convento, juntamente com a filha. Ali um amigo dele acaba dando um abrigo, um esconderijo para eles. A polícia aparece. E aí a Cosette vai ficar como se fosse uma freira, uma noviça ali naquele convento. E o Jean Valjean é retirado lá de dentro em um caixão. Eles colocam que uma irmã morreu e estão levando ela para o cemitério. E lá dentro do cemitério, realmente ele consegue fugir. E a história segue, outras situações que estão acontecendo dentro ali de todo esse enredo. É uma perseguição, é quase assim, tipo aquelas brincadeiras de gato e rato o tempo todo, o Jean Valjean tentando fugir e o comissário Javert perseguindo ele. Nós temos que a Cosette, ela acaba conhecendo um rapaz, que o nome dele é Március. Eles acabam se apaixonando ali e tudo mais. Inicialmente o Jean Valjean fica meio desconfiado, achando que é um espião que foi enviado pelo Javert. Só que
Agora nós estamos ali já naquele período inserido realmente da Revolução Francesa e tudo mais, em determinado momento, o Javert é preso. Por quem que ele é preso? Pelas tropas ali, pelo grupo dos revoltosos. O Jean Valjean tinha a oportunidade de se vingar, matar aquele homem. O que que ele faz com o Javert? Solta ele, libera ele, não deixa que ele morra. Quando o Javert presencia aquilo e pensa assim, o meu maior inimigo, o cara que eu persigo, ao invés dele me matar, ele faz é poupar a minha vida, um senso de justiça começa ali no Javert. E ele fica se perguntando até onde tudo aquilo que está acontecendo, não somente essa perseguição, mas outras que ele já empreendeu anteriormente, são verídicas, são corretas. E o que que ele faz? Ele resolve tirar a própria vida. Ele comete suicídio. A história segue já na parte final ali. Ocorre o casamento. O Márcio se casa com a Cosette e acaba que inicialmente ele acha realmente que o Jean Valjean é um criminoso, um bandidão e tudo mais. Até que em determinado momento ali, já mais pro fim do livro, ele acaba se reaproximando dessa filha adotiva, do genro, né? Vamos assim defini-lo, onde o Márcio percebe que ele não era um verdadeiro criminoso, que tudo aquilo ali que ele viveu foram consequências da vida, das situações que aconteceram na sociedade. A obra termina com o Jean Valjean morrendo. E aí nós percebemos, assim, aquele desejo, como eu comentei no início do vídeo, literatura naquele período, falando sobre a questão do romantismo, as obras inseridas naquelas ideias da terceira geração, daquele desejo realmente que vem ali lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e aqui acontecendo exatamente isso, o Jean Valjean ali como aquele grande ícone dentro da literatura dessas situações. Esse livro aqui, ó, essa versão, por exemplo, as cores, como ele foi diagramado aqui na capa, lembram a questão da própria bandeira francesa, porque é um marco da Revolução Francesa. Então é coincidência o Victor Hugo ter colocado com essas características, dessa maneira dentro da obra? Sem sombra de dúvidas, não. Se inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.